quero então falar um pouco com vocês a respeito da pluralidade de presbíteros na igreja, ou que é conhecido como presbitério. Então isso vai ser novo para algumas pessoas. Talvez você esteja se perguntando aí, pensei que essa igreja era batista, não presbiteriana. Presbitério, é isso mesmo? Será que você não pegou um estudo errado de um presbiteriano? Será que não foi isso? Meus irmãos, o presbitério, a ideia de presbitério, a ideia de pluralidade de presbíteros, só é defendida pelos irmãos presbiterianos por ser bíblico. É o que nós encontramos na Bíblia. Infelizmente, os batistas modernos abandonaram a sua história e a sua teologia. Os batistas, desde os seus primórdios, lá no século XVII, já defendiam uma estrutura robusta da teologia do pacto e sempre defenderam a pluralidade de presbíteros. Os batistas modernos é que abandonaram esse conceito, não os antigos. Hoje, falar em presbitério numa igreja batista é uma coisa estranha, é uma contradição de termos para muitos. Geralmente, igrejas batistas, não são todas, eu conheço algumas que não são assim. Geralmente, as igrejas batistas, elas são congregacionais, entre aspas, mas são governadas por um bispo, que no fim das contas é ele que manda, a congregação só é meio que obrigada a ratificar. Isso acontece com muita frequência. Eu estou ajudando uma pessoa no Brasil que está enfrentando um problema assim em sua igreja. A nossa confissão de fé, publicada em 1689, ela já defendia a pluralidade de presbíteros. Veja só o que ela diz. Capítulo 26, parágrafo 8 e 9. Uma igreja local, preste atenção, singular, uma igreja local. Esta é uma igreja local, tá? Reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são, agora segura aí, os anciãos ou bispos. Plural. A igreja local, uma igreja singular, reunida, organizada, é constituída por anciãos ou bispos, além dos seus membros. E também diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e assim por diante. Então, nós temos uma igreja no singular com uma liderança no plural. Parágrafo 9 agora. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa, chamamento para o episcopado, capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou ancião, olha aí, intercambialidade aqui de novo. Na confissão. É bispo ou ancião? Tanto faz. Chame como você quiser. Em uma igreja, singular de novo, é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja, ou seja, por votação, próprio dos congregacionalistas, que é o nosso caso, tá? Por meio de votação. E solenemente separados por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério. Confissão de fé batista. Não estou lendo de Westminster, não. Presbitério. Pluralidade de presbíteros. E aí ele diz, se houver algum nela anteriormente constituído. Se houver essa pluralidade de presbíteros, a igreja tem isso, então esses devem colocar as mãos. Há exceções, há casos como no nosso aqui, em que não é possível ter uma pluralidade de presbíteros. Ainda não. Então, não tem que esperar para impor as mãos em alguém. Ok. É evidente, irmãos, que nós divergimos dos nossos irmãos presbiterianos em alguns pontos relacionados à representatividade do presbitério. Mas assim como eles, historicamente defendemos a pluralidade de presbíteros. Isso, de forma alguma, anula o congregacionalismo. Há uma perfeita harmonia entre a congregação e os presbíteros. Há uma perfeita harmonia. É como uma dança, um conduzindo o outro. Os presbíteros lideram, mas a última instância de apelação é a congregação, a igreja. De forma que a obra é uma obra para todos da igreja. Como funciona? Os presbíteros dirigem a obra.
lideram. Os diáconos facilitam a obra. E a congregação executa a obra. Ninguém fica fora da obra. Todos participam da obra. Presbíteros dirigindo, diáconos facilitando e a congregação executando. É assim que funciona. Nós acabamos de ver que a pluralidade de presbítero no meio batista é histórica. Mas a grande questão é, tá, legal, é histórica. Mas ela é bíblica? Pode ser provada pela Bíblia, que é isso que importa. Se estiver na confissão, não estiver na Bíblia, a gente descarta. Para nós o que importa é se ela é bíblica. Deixa eu apresentar a vocês alguns textos. 1 Timóteo 4,14, na carta que estamos estudando, Paulo diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Quero que você atente sempre para o plural. Presbíteros. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, tá? Esta carta, lembrando vocês, foi direcionada a Timóteo, que era para ser lida na igreja, uma igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. Os presbíteros que lideram bem a igreja. Não é as igrejas. Tá? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou de duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Presbíteros que lideram bem a igreja, singular. Tito 1,5, carta direcionada ao outro delegado apostólico. Paulo diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Mais uma vez no singular. Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, singular, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. 1 Pedro 5,1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de um presbítero. Temos aqui Pedro direcionando a uma igreja que havia presbíteros. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Lembra do comentário lá do Atanásio de Alexandria? Se você entende que bispos, como a Igreja Católica entende hoje, começou a entender naquela época, se você entende que é dessa forma, então não faz o menor sentido o que Paulo escreveu aqui. Como pode haver uma pluralidade de bispos para uma única cidade? Bispo cuidava de várias cidades, ou de várias igrejas. Nós temos pluralidade de bispos e diáconos numa igreja tão pequena como a igreja de Filipos. Atos 14:23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Olha só, presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E o texto que nós lemos, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, no plural, da igreja em Éfeso. Bem, há outros textos, se você quiser ler Atos capítulo 15, você vai ver isso ali várias vezes, tá? Eu não vou ler por conta do nosso tempo.